quero convidar, então, para compor a mesa, a minha amiga Tuca. Kátia, mais conhecida como Tuca, tem um blog chamado Catralhas, e ela é uma guerreira. Ela tem esclerose múltipla e tem 5 filhos, gente. E aí ela escreve sobre a questão da maternidade e esclerose múltipla, e hoje vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema, porque foi um dos mais pedidos, a questão da maternidade, da paternidade e da gravidez, que são 3 coisas diferentes. Né? Então, a Tuca vai falar um pouquinho com a gente. E o Dr. Rodrigo Barbosa Tomás, é médico neurologista do Centro de Esclerose Múltipla do Hospital Albert Einstein, certo? Então, tá, por favor, doutor, fique à vontade. Boa tarde. Eu pretendia falar de pé ali na frente, mas está tão quente dentro desse auditório que eu não tenho mais condição de ficar de pé. Então, vou ter que falar sentadinha aqui. Então, assim, eu fui mãe muito cedo. Tive meu primeiro filho, Alisson, com 17 anos. Fui mãe solteira, né, tive esse filho com 17 anos, bem novinha. Aí, uns 4 anos depois, eu conheci o Carlos, que veio a ser o meu marido. Aí nós fomos viver juntos. Uns 3 anos depois, nós tivemos a Yasmin, que está hoje com 18 anos também. E depois de 12 anos vivendo juntos, nós decidimos casar. Já vivia 12 anos juntos, e a nossa filha já tinha 9, a gente decidiu oficializar a nossa união e casar. E aí que vem a história, que o meu marido sempre brinca, diz que ele teve 12 anos para testar a mercadoria, e aí casou, 3 meses depois a mercadoria deu defeito. Apareceu daí a dita esclerose múltipla na nossa vida. Nessa época em que a gente decidiu casar, a gente já falava em ter um 3º filho. A Yasmin já estava grande, né? Então a gente pensava em ter mais um bebezinho. Então, foi a minha primeira questão, uma das minhas primeiras preocupações, quando eu questionei a médica que me deu o diagnóstico a respeito das minhas possibilidades futuras, se eu poderia ter ou não esse 3º filho que eu pretendia ter. E ela foi bem franca comigo, assim, e me deu uma resposta bem objetiva, que a gravidez não interfere na esclerose múltipla e que a esclerose múltipla não interfere na gravidez, ou quase não interfere. Né, que ela nada me impediria de ficar grávida. Mas que a questão principal que eu deveria pensar é no depois que o bebê nasce. Né, que eu teria que ter mobilidade, eu teria que ter energia, eu teria que ter né, a capacidade de cuidar daquele bebê que ia depender de mim e que tem uma demanda que é bastante grande, né? Tem toda a questão hormonal da mulher, né, que logo depois do parto os hormônios enlouquecem, né, cai a dose hormonal, que já dá um estresse. Aí tu não dorme direito, porque o bebê mama a cada 2, 3 horas, tu tem que acordar para dar mamar, tu cansa tomando conta da criança. Então, tu tem que pensar nisso tudo, né? Além de todas as questões da maternidade em si, que todo mundo pensa, né? Se vai ter dinheiro, se vai que se preparar, que tem que preparar o quartinho, tem que ter uma poupança para a faculdade, e etc. e tal. Tem também a questão da esclerose múltipla, que não é um fator que nos impeça de ter um filho, mas é um fator que está presente também. Então, uma família que decide ter um filho, ela se preocupa, então, com essas questões, com a questão financeira, com a questão física, se a casa comporta uma criança, se eu já tenho a minha estabilidade profissional, etc. e tal. E quem tem esclerose múltipla tem que pensar também se vai ter alguém para ajudar. Por mais que a gente esteja bem, que a gente tenha boa mobilidade, não tenha surtos, tem que ter alguém com quem se possa contar, porque a gente não tem a garantia de que não vai se ter surto. Né? A gente pode estar bem, mas a gente não tem a garantia de que vai estar sempre bem. A gente tem que ter alguém que a gente possa pedir socorro. E tem que ser alguém que corresponda à nossa expectativa como mãe. Alguém que tome conta daquele bebezinho da maneira como a gente tomaria, ou pelo menos de uma maneira que a gente gostaria que ele ficasse assim. Então, os meus filhos mais velhos já saíram de casa, os 2, né? Já são adultos, já estão
trilhando os rumos deles, assim. Mas a minha filha, enquanto esteve em casa, ela saiu esse ano, enquanto esteve em casa me ajudava. Eu tenho, eventualmente, a ajuda da minha sogra e da minha mãe, assim, mais esporadicamente. Mas a ajuda que eu tenho, que é a mais... Minha ajuda mais efetiva é a do meu companheiro, que é quem suporta o meu mau humor, suporta o meu cansaço, suporta o meu não fazer nada às vezes, e ainda assim toma conta das crianças de uma maneira assim que poucos pais fazem, né? Claro que ele tem as deficiências dele nesse sentido. Ele trabalha, o dia tem 24 horas, ele trabalha 20 por dia, às vezes em casa. Graças a Deus, a maior parte desse tempo ele trabalha em casa. Então, eu posso contar também com a presença física dele. Então, ele tem as limitações dele em termos de organizar, de separar que roupa vão vestir, aquela coisa toda. Mas ele toma conta, ele dá banho, ele brinca, ele ensina, ele, né, faz tudo que precisa fazer, ele faz comida. Tudo que eu faço, ele faz até melhor do que eu. Só que ele não faz com a mesma frequência, nem às vezes com a mesma intensidade que eu, porque ele tem que trabalhar, porque é ele quem provê a nossa casa, porque eu não trabalho mais, né, desde que as crianças nasceram. Então, eu digo assim que ser mãe, em qualquer circunstância, é um desafio, né? A gente tem aquele ser totalmente dependente da gente, e quando a gente olha para aquele bebezinho frágil, no momento que nasce, tudo que a gente quer é dar o melhor para aquela criatura, né? Fazer o melhor para aquela criatura. E então a gente se dá além do que pode. Mas tem a questão da culpa. Maternidade e culpa são praticamente sinônimos para qualquer mãe. Isso é para minha mãe, isso é para mim, isso é para minha sogra, isso é para minha cunhada, isso é para minha vizinha. Maternidade e culpa são praticamente sinônimos. Não deveria ser. Aos poucos a gente vai entendendo. As pessoas falam para mim, a Kátia é uma guerreira, ela tem 5 filhos, tem esclerose múltipla. Porque a Kátia é meu exemplo. Eu rejeito esse rótulo, porque as pessoas perguntam assim, como é que tu dá conta? Eu digo, eu não dou conta. Quem é que diz que eu dou conta? Eu faço o melhor que eu posso. Procuro fazer o melhor, procuro dar o meu melhor. Mas eu também tive que aprender a não me culpar por aquilo que eu não posso fazer, né? Eu tive que aprender a não me cobrar daquilo que não é possível fazer. Por exemplo, eu não tenho energia para brincar com elas, como o pai tem, de fazer cavalinho, botar 3 crianças no lombo e sair com elas fazendo cavalinho. Eu não tenho esse tipo de energia. De levar na pracinha e passar uma tarde inteira na pracinha, debaixo do sol, impossível. Mas, de vez em quando, eu tento pegar e levar numa pracinha e ficar uma meia hora com elas na pracinha. Ou pegar um livro para ler, ou fazer uma brincadeira mais tranquila, assim. É que elas não são tranquilas, né? Elas são um agito em pessoa, elas não gostam de brincadeiras muito calmas. Então, a questão toda é essa, que a gente tem que também aprender a não se culpar por aquilo que a gente não pode e não ter medo, né? Não sofrer por antecipação também. Não pode deixar que a doença nos limite mais do que ela já nos limita. Então, a doença nos tira a mobilidade, nos tira a agilidade, nos tira a energia. Então, ela não pode também nos tirar o prazer e a alegria e todas a gama de sentimentos que a maternidade traz. E a maternidade não traz só o sentimento bom, né, o amor, ela nos traz uma energia diferente.
Se eu não tivesse essas crianças em casa que dependem de mim, talvez eu não levantasse da cama de manhã. Porque eu estou deprimida, porque eu estou cansada, porque eu estou com dor. Então, eu posso até voltar para a cama depois, mas eu tenho que levantar e atender e fazer. E depois eu posso voltar para a cama enquanto alguém cuida. Então, e às vezes, mesmo que eu esteja deitada na cama, eu digo, hoje eu vou passar o dia na cama. Elas vão lá me perguntar uma coisa, aí elas voltam para lá e elas vêm e me perguntam outra, aí elas vão adiante, elas voltam e perguntam uma terceira. Elas não me deixam, elas estão sempre em roda de mim. E eu tenho que dar atenção para elas. Mesmo que seja, tá, minha filha, agora vai para lá, deixa a mãe quietinha. Aí elas vão, 5 minutos depois elas voltam. Aí eu respondo, tá, minha filha, agora vai para lá, por favor, deixa a mamãe descansar um pouquinho. Aí elas vão, mas 5 minutos depois elas voltam. Então, são 3 pequenas, né? As gêmeas estão com 6 anos, a pequena está com 5. Então, é uma idade que exige muita energia da gente. Mas, se vocês me perguntarem se é fácil, não é. Não é fácil ser mãe. Ser mãe com uma doença que às vezes te tira o principal, que é a energia, né? Porque tu às vezes pode não ter mobilidade, mas se tu tem energia, tu corre atrás. E essa doença nos tira o principal, que é a energia. Então, é muito difícil. É muito difícil. Mas não tem nada. Nada. Não tem dor, não tem sofrimento e não tem cansaço ou depressão que o sorriso e o abraço de um filho não cure. Vocês me perdoem a emoção, eu tô nervosa porque também o calor já complicou todo o meu estado de ânimo para falar. Mas eu me emociono falar dos meus filhos. Porque eu sei que eu não sou a mãe que eu gostaria de ser. Não sou. Estou longe de ser a mãe que eu gostaria de ser. Mas eles são tudo que eu preciso. Eles são mais do que eu desejava, ou sonhava, ou tivesse criado expectativas. Meus filhos não são perfeitos. Não é isso que eu estou dizendo. Eles têm defeitos, eles têm os mau humor deles, eles têm o temperamento deles, eles têm os defeitos deles, como qualquer um de nós, mas, para mim, eles são as criaturas mais importantes que existe na face da Terra. Eu não seria a Kátia, eu não seria a Tuca se não fosse os meus filhos, né? E, nesse processo, tem o pai dessas crianças, que é meu companheiro e que me ajuda nisso. A gente briga todo santo dia. O dia que a gente não briga, porque a gente ainda está brigado do dia anterior. Mas a gente briga, mas essa é a nossa maneira de se relacionar, essa é a nossa maneira de lidar com a nossa família, com as nossas diferenças, e transformar isso numa energia que nos leve para frente. Agora, em fevereiro, nós vamos fazer 22 anos que estamos juntos. E eu acho que, de uma certa forma, está dando certo, né? Porque ele está me aguentando ainda. E eu a ele, porque ele também não é nenhuma flor assim de maracujá. Então é isso. Eu acho que é por aí. Antes de passar a palavra ao doutor Rodrigo, eu queria agradecer muito a Tuca por aceitar o convite de vir falar. A gente sabia que não ia ser fácil. É uma pena que a gente não conseguiu passar os slides com as fotos das meninas, que eu conheço as gêmeas e eu sou apaixonada por elas. Elas são as fofas, assim, são as crianças maravilhosas, e eu acho que nós temos aqui muitos esclerosados jovens que pensam em ser pais e mães, e eu acho que deu uma coragem para a gente. Ou não, né? Não, acho que sim. E pode esperar que a gente vai bater lá na tua casa, com certeza. Por favor, doutor Rodrigo, fique à vontade. Você. Tudo bem? Alguns eu já conheço aqui, né? Eu vou agradecer aos organizadores por estar aqui. Eu vim representar... Eu já trabalhei na Santa Casa quase 15 anos já.
eu estou um pouco afastado de lá por outras questões, e agora, já de alguns anos, a gente coordena tenta criar, na verdade, um centro de tratamento de esclerose múltipla no Einstein, com o objetivo principal de ampliar o atendimento para quem não tem acesso à medicina de mais alta tecnologia e trazer mais projetos de pesquisa para a gente poder ampliar o acesso ali do hospital para as pessoas. Esse é o nosso objetivo principal, né? E eu estou aqui falando de gravidez, vou falar um pouquinho de gravidez para vocês. A gente já está no fim da tarde com calor, e depois dessa palestra me permita te chamar de Tuca também, muito emocionante. Mas eu queria te dizer uma coisa. Você falou assim, os seus filhos são a coisa mais importante para você, mas você é a coisa mais importante para os seus filhos, independente de que condição você tenha, né? Tenha certeza disso. Eu tenho criança também em casa, então a gente sente a reciprocidade, né? Sinta isso. Independente da sua falta de energia ou não, você é a pessoa mais importante para eles. Elas são importantes para mim porque elas me dão essa resposta. Com certeza. Elas vêm lá e chamam pela mamãe e vêm abraçar e beijar e dar um sorriso, e é isso que compensa. Há alguns anos atrás, eu acho que slides aqui não cabe muito, sabe? Eu queria não passar slide, eu queria falar só. E eu queria que a gente interagisse também, porque eu acho que fica melhor uma hora dessa, a gente fazer perguntas um para o outro e tentar, porque vocês, pelo que eu vi até agora, eu peguei um pouquinho da tarde, vocês têm muito conhecimento, né? Vocês têm muito conhecimento, muito mais que muito médico, né? Muito mais. Então eu queria, assim, por que eu vou falar aqui um blá 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 técnico, talvez, ou não? Mas eu queria que a gente interagisse, perguntar quais são as suas dúvidas, né? Porque a Kátia é um exemplo de que a gravidez dá certo e dá para tocar 1, 2, 3, quantas gravidez vocês quiserem. Eu conheço paciente da Santa Casa que cadeirante, sem mexer, perna e braço, ficou grávida. Foi catastrófico, um parto, 2 partos, 3 partos, mas até que o quarto ela nasceu, a menina. E ela não tinha nem braço para carregar a menina, né? Mas eu falava assim, eu vou permitir falar o nome dela, porque ela já morreu. Daisy, por que você quer engravidar? Ela falou assim, não me pergunta isso, eu só sei que eu quero, né? E ela aparecia lá, acho que a minha barriga tá estranha. Eu acho que eu não estou conseguindo ir no banheiro direito, você vai ver, ela estava grávida, ela nem percebia, né? E até que nasceu a menina, e logo depois ela faleceu, e hoje eu sei que é uma criança muito saudável, está aí na vida, porque uma vida é uma vida que a gente coloca no mundo para, sabe Deus, fazer o quê? De repente é um anjo que veio para ajudar, né? Isso é minha convicção pessoal, religiosa, entendeu? Então eu me permito também falar isso. Pode passar, por favor. Mais uma. Sempre quando acontece essa situação, gravidez, posso engravidar, não posso engravidar, eu já ouvi médicos falando assim, ou pessoas referindo para mim, eu fui em tal médico, em tal e ele falou, você nunca poderá mais ter filhos. Quem disse isso? Aonde está escrito? Nenhum lugar. Em nenhum lugar. Eu sei que tem situações difíceis, físicas, que podem levar, como a Daisy, a abortamentos repetidos, né? Porque ela não tinha nem sensibilidade para sentir se estava entrando em trabalho de parto ou não, né? Mas em qualquer situação que envolva esclerose múltipla, a gravidez sempre é bem-vinda. Eu acho que a melhor foto para pensar, eu procurei uma foto para lembrar, nesse momento, pode passar o próximo. Eu pus uma imagem, eu acho que essa representa muito bem, né? É uma paciente feliz, esperando o seu bebê, né? E a gente tem que incentivar e acompanhar as mulheres. Sempre me perguntam assim, o que eu preciso fazer? O ideal é você planejar a gravidez. Então, a primeira dica, talvez, seja planejamento, né? Eu planejo o melhor momento. Se a gente planeja muito demais, vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro, não sei o quê, não acontece. Mas um planejamento da gravidez em si, se você está num tratamento.
E, às vezes, começa a doença, o paciente vem aqui, tem o diagnóstico, fala assim, mas eu estou em processo de engravidar. Eu devo tratar ou não devo tratar? Eu falo, não, você deve engravidar. Engravidar é a principal meta. Você vai entrar no período da gravidez, num período de estabilidade, que é isso que a doença provoca, né? Quer dizer, que a gravidez provoca. Ela provoca um período longo de estabilidade, os 9 meses de estabilidade. Ela fica quietinha. Quem faz isso é a placenta. A placenta inverte a resposta imunológica para o bebê não ser rejeitado. Isso é um processo imunológico natural, porque a gravidez, o bebê, é considerado pelo sistema imunológico como um corpo estranho. Então, a placenta inverte a resposta imunológica para proteger o bebê e, nisso, ela protege a mãe. Algumas mulheres podem ter surto na gravidez, mas é muito raro. Na neuromielite óptica, pode iniciar a neuromielite óptica na gravidez. Isso é uma particularidade dessa, vamos chamar de variante de esclerose múltipla. Então, em alguns casos, a gravidez pode ter surto, mas na maioria das vezes, não. A gravidez é um período de grande estabilidade. Próximo. Então, vem muitas dúvidas. Dúvidas no sentido... Próximo. Dúvidas no sentido, eu posso engravidar? O meu filho vai ter a doença? Né? E os estudos mostram, como a Ana mostrou num slide, do ponto de vista genético, a chance de carregar o gene é em torno de 4 a 5% que a prole vai ter. Né? Agora, carregar o gene não significa que a criança vai ter esclerose múltipla também, porque ela carrega um risco muito baixo de transmissão genética, e a gente não deve nem pensar nesse risco. Próximo. O maior estudo sobre o impacto da gestação na esclerose múltipla foi publicado em 2004. Ele avaliou 269 gestações, e as mulheres foram seguidas por 2 anos após as gestações. E esse estudo está publicado na revista Brain, de 2004. É fácil da gente acessar, ele está liberado em texto total. Né? Próximo. Então, o que ele nesse estudo, confirmou os pequenos estudos observacionais, que ocorre uma redução do número de surtos na gravidez em comparação com o ano anterior. Essa redução do número de surtos é mantida durante toda a gravidez, mas é mais evidente no 3º trimestre, quer dizer, o risco diminui. Há um aumento da taxa de surtos no 1º trimestre pós-parto, é o que a gente fala. Durante a gravidez fica bem, mas nos 3 primeiros meses depois que o neném nasce, existe um risco um pouco maior do que aquele que você tinha previamente de ter um surto no pós-parto. Eu já vi isso acontecer. A gente trata, pode ser grave, como todo surto pode ser, mas geralmente não é. É um surto leve, a gente consegue resolver o surto e, passados os 3 primeiros meses do pós-parto, a mulher volta ao seu risco prévio de ter surtos. E nos trimestres subsequentes, então, dá um risco, volta ao risco prévio. Qual é o risco? O risco de ter surto sem tratamento, em geral, é 1,5 por ano. Quer dizer, acontece 1,5 surtos por ano, na média, da população geral. Próximo. 1/3 das mulheres podem ter surto no pós-parto. Nesse estudo, poucos casos foram surtos graves. Quando você compara o período de gravidez e o pós-parto, o puerpério, no todo, não é observado um aumento da taxa de surtos. Isso numa visão global. E a gravidez não interfere no grau de incapacidade, observado até 2 anos depois da gravidez. Então, esse estudo é um dos principais, ele foi prospectivo, ele acompanhou os pacientes, não foi feita análise retrospectiva e confirmou aquilo que pequenos grupos já observavam, que a gravidez é segura,
no geral, não aumenta o número de surtos, não aumenta o nível de incapacidade, mas os 3 primeiros meses após a gravidez é onde eu tenho um risco aumentado de acontecer um surto, porque sai a placenta e volta a imunidade a ser como estava antes. Próximo. Algumas evidências sugerem que as mulheres que desenvolvem esclerose múltipla após a gestação têm uma evolução mais favorável. Também vieram dados desse estudo. Também sugerem que algumas mulheres que tiveram filhos têm melhor evolução do que aquelas que nunca tiveram filhos. Então, o que isso está sugerindo? Tenham filhos. Né? Realmente, vamos proliferar, certo? Vamos aumentar as crianças no mundo, ainda mais colocando gente do bem no mundo, né? Porque vocês são pessoas do bem. E há uma redução do número de lesões em atividade na ressonância de crânio durante a gestação. Quer dizer, quando eles fizeram ressonância durante a gestação, via-se uma diminuição do número de lesões durante a fase de gestação, comprovando um caráter protetor da gravidez. Próximo. Aí depois vem outra pergunta, a amamentação. E aí? Então, quer dizer, se eu não estou tratando, eu vou ter o bebê e eu vou logo voltar a tratar? Não, você vai amamentar. Amamentar mesmo, porque precisa, porque o bebê precisa e porque você precisa. Se você não quiser, é uma questão sua. Se o bebê não pegar, é uma questão dele. Né? Mas ninguém deve falar assim, ó, não amamente. Ninguém. Não amamente. Você vai ter que voltar a fazer o seu tratamento. Se isso tiver que acontecer, no caso da doença voltar logo imediatamente, voltar grave, aí nós vamos discutir essa questão de qual tratamento é mais seguro para a gente fazer naquele período da amamentação. Mas, no geral, o tratamento só vai voltar depois que acabar a amamentação. Próximo. Então, a amamentação também não altera a taxa de surtos no puerpério. A evolução da doença para incapacidade não é alterada pela amamentação. Também veio desse estudo da Brain de 2004. E confirmando que a gestação tem um caráter protetor. Essa frase eu pus em negrito para a gente discutir. Não existe justificativa plausível para manter ou instituir qualquer tipo de tratamento durante esse período. Nem gestação e nem amamentação. Durante a lactação, a utilização das drogas imunomoduladoras e imunossupressoras é sempre contraindicado, pois a taxa de excreção no leite é desconhecida. Essa frase eu tirei literal do estudo, e isso que eu pratico quando eu acompanho. Eu já acompanhei várias pessoas que engravidaram, tudo correu bem, já tive situações mais complicadas, mas a gente sempre tem por isso. Os laboratórios podem querer categorizar, um medicamento é categoria C, o outro medicamento é categoria B, então categoria B eu posso usar na gravidez, então eu vou trocar meu tratamento para aquele que é categoria B, para poder eu usar durante a gestação. Em alguns casos isso pode ser uma verdade, mas no geral o tratamento deve ser interrompido a partir do momento do diagnóstico da gravidez. E a gravidez ser seguida e a gente pode ponderar se, ao final da gravidez e no momento que nasce o bebê, se a gente pode usar algum recurso, por exemplo, como os portugueses e alguns centros americanos e europeus usam, que são as imunoglobulinas, que são medicamentos seguros, que para aquela mulher que parece ter doença em atividade durante a gravidez, tem uma limitação de fazer ressonância durante a gravidez, durante a amamentação, então tem que ser meio pela clínica isso, mas, por exemplo, em Portugal, todas as grávidas com esclerose múltipla recebem uma dose de imunoglobulina por mês, no 7º, 8º e 9º mês da gestação, 1º, 2º e 3º mês da gestação, que são anticorpos que podem evitar o surto assim que o bebê nasce. Mas aqui no Brasil a gente pratica fazer isso muito pouco, porque a acessibilidade à imunoglobulina é baixa,
E também não tem nenhum grande estudo que diz que isso pode ou não pode mudar. É uma prática que alguns centros e alguns países fazem, em Portugal todas fazem, mas na nossa vivência, isso a gente já chega até a discutir com o paciente que isso é uma alternativa, mas como a gente vai acompanhando a gravidez, vai vendo que tudo corre bem, eu opto por não fazer esse tratamento também. Eu e as pessoas que convivem, os amigos, os médicos que a gente convive junto. Próximo. Falar só um pouquinho de tratamento. O tratamento com os pacientes na esclerose múltipla, aquela frase já resume tudo, né? Próximo. Aí aparece a questão da vitamina D de novo, que isso parece ser uma verdade. Pessoas com doenças autoimunes em geral, que têm níveis baixos de vitamina D, sabe que no período da gravidez a exigência de vitaminas para o bebê vai ser maior, como a B, como ferro, como ácido fólico, como todas as outras vitaminas, deve-se fazer uma suplementação de vitamina D na gravidez, e isso parece ter também um fator de diminuição do risco da transmissão genética da doença para os filhos, né? E o que eu recomendo depois que o bebê nasce é que ele não vá ficar tomando vitamina D. Você vai colocar o bebê para tomar sol, porque, na verdade, a gente esquece de tomar sol, né? O banho de sol não é bobagem, não, é para ativar a vitamina D. E você põe a criança para correr no sol, põe para tomar sol sem protetor solar por um tempo. Não precisa deixar virar um peru, mas pode colocar a criança, vai correr no sol, vai tomar o solzinho para ativar a vitamina D, e aí sim isso parece ser verdade, que é diminuir o risco da criança desenvolver qualquer doença autoimune, uma vez que você coloca seus filhos para tomar mais sol. Tá? Próximo. O consenso brasileiro de 2005 contraindica-se o uso de intérferons durante a gestação, obrigando-se, essa palavra eu pus em vermelho porque eu acho isso tão assim, obrigando-se é demais, né? Eu coloquei porque está no consenso, mas eu acho que ninguém obriga ninguém a fazer nada, né? Obrigando-se as pacientes em idade reprodutiva a utilizar métodos contraceptivos eficazes. Em caso de gravidez, o uso de intérferons deve ser interrompido. Não há evidência de efeitos deletérios do acetato de glatiramer na gestação. Eu acho que isso... Desculpa, não concordo. Tá? Próximo. Esse pesquisador ele sugere que uma gravidez planejada, o tratamento deve ser... Esse é um pesquisador francês, está publicado. Ele sugere que o tratamento deve ser interrompido por 2 ou 3 meses, porém, se esta ocorrer no uso de moduladores, você interrompe o tratamento. Mas, então, como é o planejamento? Você para o tratamento e 2 ou 3 meses depois, você está apto a engravidar sem risco. Hoje, pacientes que usam, por exemplo, natalizumab, a gente acaba recomendando 4 meses, porque a biodisponibilidade do medicamento é de 16 semanas, quer dizer, ele fica disponível ainda por 16 semanas, e aí parece que é um período de segurança para engravidar. No caso do fingolimod, também tem poucos ou nenhum estudo, interrompe o fingolimod, espera a reconstituição imunológica voltar, quer dizer, as células subirem, e aí a gente está num período apto para autorizar a engravidar. E no caso do novo medicamento, que é o teriflunomida, a teriflunomida tem um rigor em relação à gravidez, só que também temos recursos para tirar mais rápido, mesmo que você interrompa, tira mais rápido o medicamento do sangue com um sequestrador do medicamento, chamado colestiramina, que isso pode acelerar a eliminação desse medicamento e diminuir o risco teratogênico, quer dizer, de produzir malformações daquele medicamento, no caso da mulher e do homem engravidarem. Né? No homem também tem uma questão desse medicamento que não tem nos outros, que é o risco de passar para o esperma fragmentos desse medicamento e causar malformação na criança. Próximo. Eu acho que eu vou terminar por aqui. Eu queria deixar essa imagem, com muitas palavras para a gente pensar o que ocorre, o que passa na cabeça das pessoas que têm esclerose múltipla, e vou falar para vocês que eu compartilho muito de tudo isso,
do que é viver com isso, de como os pacientes sentem, de quais são as expectativas. Eu acho que eu estou aqui, não é à toa, para poder transmitir uma mensagem legal para todos vocês. Obrigado, viu? Obrigado. O sintoma da esclerose múltipla na minha vida veio muitos anos atrás, mas muitos anos atrás. Eu tenho 37 anos, agora eu vou fazer de casada e tenho filha com 33. Então, assim, eu ia no ginecologista, demorei 4 anos depois de casada para ter o primeiro filho, e eu sempre queixava do formigamento. O formigamento era uma coisa assim, a perda de força. Eu falava, eu tenho a sensação que vem alguém e faz assim atrás da minha perna. Aí eu não sentia a mão direito. Aí o meu ginecologista foi acompanhando e foi anotando na ficha dele. Aí engravidei e ele ficava assim, e aí, comadre, não formiga nada? Eu dizia, não. Não sente nada? Eu dizia, não. Quer dizer, eu tive 2 gravidez maravilhosas, 2 partos, assim, que, como eu disse, ele era para ter 15 filhos. E após a gravidez, após o nascimento das meninas, eu tremia muito, eu tinha fraqueza na mão, coisa assim. A minha mãe falava assim, precisa ficar mais segura, você tem segurança, precisa dar banho na menina. E ninguém queria deixar eu dar banho nas meninas, porque eu ia derrubar as meninas. Aí o primeiro mês ajudou a dar banho, depois eu tomei coragem e dei banho sozinha. Então, assim, quer dizer, eu tenho certeza que ela já existia, eu não sabia. Mas a piora houve realmente, esse tremor, essas coisas, mas foi muito tranquilo, por eu não saber. Talvez se eu soubesse, eu ia ficar muito mais preocupada. Então, talvez a ignorância naquela hora ajudou, foi uma bênção, né? Mas, assim, a sensação e a falta de sintoma na gravidez era muito evidente. E eu queria ficar grávida sempre, entende? Aí, para o meu marido, com a graça barriga de aluguel. Eu queria ser barriga de aluguel, porque eu me sentia linda, maravilhosa, poderosa, tinha uns nenê bonzinhos. Então, quer dizer, tudo facilitou para ser mãe. Aí, infelizmente, eu tive um problema de útero e tive que operar e tirar o útero, para a graça do meu marido e da minha mãe também, porque eles tinham horror de mim. Meu marido tinha marcado já para fazer vasectomia, porque ele falava 10 filhos para a Wanda é pouco, porque ela adora ficar grávida. Mas eu adorava mesmo, porque eu me sentia muito bem na gravidez. Então, eu tento passar isso para as meninas jovens, né? E hoje em dia, com essa medicação, com esse recurso todo que tem, né? Eu conheço, também acompanho por fazer parte da BEM há tantos anos, eu vejo que elas passam muito bem. Então, como diz, é para ficar grávida, é para ter filho, é para ter amamentação também. A minha caçula mamou quase 3 anos, porque ela teve um problema alérgico, entende? E eu amamentei ela, e era uma fase muito boa da minha vida, e dela também, porque ela superou todos os problemas de saúde por essa consegui amamentá-la até 3 anos, e o meu médico brincava que eu devia ter algum parentesco holandês, devia ter tanto leite que eu tinha. Agora que me comparavam, né? Mas, assim, foi uma fase boa da minha vida, entende? E eu quero, assim, deixar esse testemunho que vamos em frente, vamos ser mãe, né? Essa guerreira mãe aí, e a melhor coisa do mundo é ser mãe, né? E, assim, é muito gostoso você criar um ser, e se Deus te der essa graça, curta muito, tá? Obrigada. A gente está se encorajando, Evanda. Boa tarde, doutor, tudo bom? Eu tomo alentuzumab e eu queria saber se tem alguma precaução que eu tenho que tomar antes de partir para uma gravidez, né? E se, tipo, em relação a todos os remédios, o homem é um mero detalhe. Tipo, a gravidez é a mulher, o homem não tem nada a ver. Vai nessa, já. Depois, ó. Aqui. Tem que apertar, não. Aí. Na fase que você estava com o medicamento, nós acompanhamos, isso, acho que já faz 4 anos. 5? 5. A gente tinha um rigor muito grande você lembra bem, né? Que tinha um rigor muito grande naqueles 2 anos do alentuzumab, não podia engravidar, né? Nem você não podia, tinha que ter método anticonceptivo muito eficaz. A gente ficava muito em cima em relação àquilo. Mas agora não, né? Porque agora não tem efeito mais do medicamento, da medicação em si. Agora você tem os efeitos imunológicos do tratamento, né? Mas não mais o medicamento em si no seu sangue
que possa transmitir um risco para caso você tenha uma gravidez, né? Então, na minha visão e na visão mesmo técnica do medicamento, não tem risco mais. Seriam só por aqueles 2 anos do tratamento mesmo. Maravilha. Tá bom?